A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quinto dia da nossa live. Deus tem uma palavra para você. Eu tenho certeza que essa palavra vai ministrar o teu coração. Então, aumente suas expectativas em Deus, porque o Senhor já está aqui e você foi trazido aqui pelo Espírito Santo para ouvir essa palavra. Deus quer falar com você nessa noite. Então, encaminha esse vídeo para mais alguém, abençoe a vida de alguém com essa palavra. Amém? Glórias a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, te ouvir, te sentir, te engrandecer e sermos conduzidos pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, que eu não ensine nada de mim, mas da sabedoria que vem dos céus, do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Venha, Senhor, faça-se presente nessa live, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como que foi o quinto dia do propósito na tua vida? Me conta. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Já aqui de começo, eu quero ler um salmo com você. Salmo 137. Abre aí tua Bíblia. Que é o salmo da lamentação dos exilados. O que quer dizer uma pessoa exilada, uma pessoa que estava presa, né? Todo o povo de Israel estava preso na Babilônia e essa lamentação é desse povo que estava preso na grande Babilônia. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Sião era a cidade de Davi, onde Davi fortificou ali, né, a sua morada, a sua cidade, e em Jerusalém. E eles estão chorando na Babilônia com saudade daquele tempo bom, onde estavam num lugar seguro, estavam ali pertinho da Arca da Aliança, né? Pertinho da presença de Deus. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Aqui eles estão reclamando que os opressores, né, quem prendeu eles ali na Babilônia, obrigavam eles a cantar como eles cantavam alegremente em Sião, adorando ao Senhor. Mas aqui está escrito que isso era difícil demais, era impossível. Eles queriam que a gente fosse alegre, mas, gente, tem momentos da nossa vida que é muito difícil, que a gente tá na Babilônia, né? Sabe o que é Babilônia? Babilônia, o significado dessa palavra significa grande confusão. Tem momentos que nós estamos presos dentro de uma grande confusão e que o inimigo, que é zombador, que é acusador, que gosta de tirar um sarro quando nós não estamos bem, às vezes vai dizer: vai, faz, querendo zombar. E aqui os exilados estão dizendo:
que era difícil. Eles tinham uma dor que era legítima. No versículo 4 diz assim: como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam. Enfim, um salmo onde a dor é escancarada, onde a humilhação que esse povo passou é escancarado. E aí talvez a gente pergunte, por que que Deus deixa na Bíblia esse tipo de lamento, onde as pessoas estão desanimadas, estão tristes, sendo que nós precisamos ser guerreiros, sendo que nós precisamos estar sempre animados, né? Nós somos cristãos, a gente não pode desistir, a gente não para, e é isso, e vamos avante. Como que Deus deixa um salmo desse, de gente reclamando, de gente se lamentando? Então, Deus deixa esse salmo, né, que entrou aí no cânon bíblico, porque Deus se importa com as nossas emoções. Anote isso daí, Deus se importa com as nossas emoções. E vou desligar aqui pra gente prestar atenção. Deus se importa com as nossas emoções. Está registrado na Bíblia para a gente se lembrar que é normal. Que é normal passar por momentos de tristeza, que é normal a gente chorar, que é normal passar por momentos de luto. E eu quero que o tema hoje é o suporte da presença. Eu quero te lembrar que você é suporte da presença. O nosso propósito... Deixa eu ver se eu aumento o brilho aqui. Melhorou. Eu tava vendo embaçado aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Nosso propósito, que é o propósito presença, e tem o foco na presença de Deus. Então, nós estamos buscando e falando sobre a presença do Senhor. Só que é importante nós lembrarmos de algo. Você é o suporte dessa presença. A Bíblia diz que Deus se fez carne, né? Ele habitou entre nós. Aí Jesus sobe e depois desce o Espírito Santo, que agora habita em nós. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E há umas 2 semanas, o Pedro me questionou algo que fez eu ficar bem reflexiva. Ele falou assim: mamãe, por que que Deus fez por último o Espírito? Por que que ele fez o corpo primeiro e só depois o Espírito? Do nada ele me veio com essa pergunta. E eu já tinha assim algo que eu acredito, que é o seguinte: Deus faz tudo que a gente precisa antes, né? Tudo que você precisa já está preparado. Deus já pensou nisso. Talvez você diga assim: eu preciso de um dinheiro, Deus mandou abrir a empresa, mas eu não tenho dinheiro. Não, o dinheiro já está pronto já. Você vai conseguir acessar ele, porque antes de Deus te mandar abrir uma empresa, ele já preparou o dinheiro, ele já preparou o lugar, ele já preparou os funcionários, ele já preparou tudo. Porque Deus é um Deus que ele sempre olha para situações de forma macro. Então anote isso daí, está tudo pronto, eu só preciso acessar. E eu falei assim: Pedro, olhando para Deus, né, o jeito que ele fez tudo, ele fez primeiro a luz, né, separou das trevas, fez água, fez o firmamento, fez
as aves, os peixes, né? Por último, o humano. E primeiro ele faz o humano de barro para depois soprar o espírito. Então quer dizer que o espírito precisava de um corpo para habitar. Porque, irmãos, a gente às vezes esquece, mas nós somos seres espirituais antes de sermos esses seres físicos que nós vemos. Nós somos espírito. Eu acredito que o Senhor nos cria primeiro em espírito e depois nos coloca na terra, já com um propósito, com uma história escrita para cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso. E então o nosso espírito precisa desse corpo físico, terreno, para habitar, e ele vai habitar por média de 70, 80 anos, os que vivem muito, 90 anos, se forem pessoas saudáveis, né? E nós é que somos o suporte da presença de Deus, o templo da presença de Deus, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito, que habita no nosso corpo, nisso que nós vemos. Isso é muito interessante porque nos leva a pensar em algo. Como está a sua saúde? Como está a sua alma? Como está as suas emoções? Porque se somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e nós não podemos apenas focar no que é espírito, né? Eu vou buscar Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar. E às vezes você esquece de cuidar da sua alma, das suas emoções e do seu corpo físico. A nossa responsabilidade, de nossa responsabilidade cuidar desse lugar onde Deus vai habitar. É da nossa responsabilidade prolongar a vida desse corpo aqui na terra. Deus tem propósitos na sua vida, mas é você que vai decidir se esse propósito vai acontecer. É você que decide se esforçar para ouvir a voz de Deus e entender para onde Ele está te chamando. É você que decide fazer boa alimentação e fazer com que esse corpo dure. Quantas pessoas não são travadas em seus chamados da vida porque não dão a mínima em cuidar da sua saúde física e também mental. Nós vemos pessoas exaustas psicologicamente. E eu estava lendo uma observação dessa Bíblia ministerial de um pastor Bill Hybels. E ele escreve assim: aprenda a observar seu indicador emocional. E ele diz, aqui ele fala para pastores, para líderes, que às vezes durante a semana ministerial, algumas atividades esgotarão as suas reservas emocionais, né? Sabe quando a gente tem muita atividade na igreja? Ou você que não serve na igreja, mas trabalha, lá no trabalho, você tem uma vida tão ativa e aquela semana assim, produz, não para, almoça trabalhando, dorme pensando na meta, dorme já matutando como que vai fazer para pagar tudo que a tua empresa precisa. E aí isso traz um esgotamento emocional. No fim do ano passado, que foi o ano de maior produtividade da minha vida, eu fiz um jejum para que fosse assim. Eu queria que 2025 fosse o ano que eu mais produzisse. E de fato, muita coisa foi lançada, meus livros, mentoria escolhidas, as imersões, foi muita coisa, um novo templo. E no fim do ano eu estava esgotadíssima. Eu lembro de estar dirigindo e o meu olho começar a pular assim. Eu falei, gente, o que é isso? É estresse. A gente sempre ouve, é estresse. E percebi que quando vinham certas cobranças, eu comecei a ter palpitações
no coração. E quando eu falava Senhor, né? Porque às vezes a gente é muito espiritual. Eu muito espiritual, ouvindo a voz de Deus. E orei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor começou a falar para mim, você precisa de descanso, você precisa de desfrute. Começa a desfrutar. E algo que o Senhor me ensinou no fim do ano passado é que o nosso desfrute, sabe o que é? A nossa casa, os nossos, a nossa família, nossos filhos, nosso marido. Às vezes nosso marido é chato. Ele é chato, a gente não quer desfrutar dele. Não. Ele veio ligar o ar pra mim, ele falou, eu vou te deixar com calor. Vamos voltar. Deus me ensinou no ano passado, olha só, gente, a desfrutar dos meus, a receber. Você sabia que num abraço de mais de 45 segundos, o seu hormônio da ocitocina, ele é ativado, e esse hormônio, que é o hormônio do amor, não é qualquer abraço não, é um abraço apertado de quem você ama, e libera a ocitocina, e esse hormônio do amor, ele traz muito bem-estar, ele traz saúde, ele traz vigor, ele traz uma regulação de todos os hormônios. Veja só. Outra coisa que traz bem-estar é o exercício físico, né? Uma corrida, uma academia, um vôlei, algo que você goste. Isso tudo é necessário. Então, voltando aqui no ano passado, aí teve um dia que o Neto, ele fez uma pergunta onde eu me senti muito pressionada a fazer mais, a ter que fazer algo que não era da minha alçada, que eu não conseguia, só Deus conseguia. E começou a me dar muita arritmia cardíaca e muita vontade de chorar e falta de ar. E eu saí de cena, porque eu tava na piscina tentando ter um momento de descanso, porque Deus tinha me falado, descanse e desfruta. Mas ele chegou fazendo essa pressão. E eu saí, porque eu fiquei com medo de me dar algum troço dentro da piscina e eu afogar ali. E eu fui pra sala e eu perguntei, Senhor, o que é isso? E o Senhor disse assim, está te dando uma crise de ansiedade. Aí eu falei, tá repreendido. Eu sou pastora de libertação, eu não posso ter isso não. E o Senhor falou, sim, por causa do estresse. E eu comecei ali uma batalha, porque nesses momentos onde a gente fica muito sensível, parece que vem um espírito de confusão, assim, a mente confusa, eu comecei a ouvir uma voz, né? Eu conheço a voz do inimigo, porque eu já fui muito tentada por essa voz de rejeição, por essa voz de medo, e dizendo assim, seu marido não te ama, né? Tudo de novo que eu já tinha passado há muitos anos atrás. Veio aquela voz de novo e eu comecei a repreender aquela batalha, e eu mal emocionalmente e espiritualmente, aquela batalha espiritual. E eu entendi, eu preciso dizer não, eu preciso não atender todo mundo, eu não preciso dar acesso para todo mundo, eu preciso corresponder às expectativas do mundo, porque eu não vou dar conta, eu vou ter uma pane. Não adianta, gente, nós queremos salvar o mundo inteiro e não salvar a gente mesmo. Quando a gente vai pegar um voo e a aeromoça fala, se acontecer alguma coisa, o avião estiver caindo, você estiver morrendo, vai cair máscaras de pressurização, acho que é. Então, coloque em você primeiro e depois coloque na sua criança, coloque em alguém que você tem que ajudar. Nunca vai ajudar alguém. Eu aprendo com esse princípio do voo. Nunca vai ajudar alguém se você tá precisando de ajuda. Primeiro, cuida aqui, ó, de você. Respira.
se coloca em ordem, cuida das suas emoções, cuida do seu físico, do seu espiritual. Depois você vai cuidar dos outros. Eu acho que é muito lindo a gente servir, é muito lindo a gente trabalhar para o reino, viver o ID. Só que antes disso, nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar saudáveis, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Porque senão nós não vamos conseguir. Inclusive, será que nós vamos conseguir dar suporte para a presença de Deus se nós não estamos bem? Obviamente que não. Porque o corpo, para estar bem, ele precisa de descanso. Ele precisa dormir. Gente, você já percebeu? As mães vão me entender que quando a gente não dorme, porque acorda várias vezes na noite para amamentar, ou quando o filho tá doente, a gente tem uma noite péssima. Durante o dia nós ficamos super irritadas e parece que a gente tá endemoniada, porque qualquer palavra de alguém a gente e estressa e briga e chora, sabe? E dá muita fome, porque tá tudo desregulado por causa da falta de sono. E essa é até uma forma da gente monitorar, algo de errado não tá certo em mim. Se estamos muito grosseiras, se estamos com falta de paciência, talvez seja. E você fica orando, sai demônio de mim, só que você não dorme bem. Só que tá faltando uma vitamina em você, seus hormônios estão desregulados. Aí você vive na batalha espiritual, expulsando o espírito, e o demônio fala, eu nem tô aí, eu nem preciso estar aí, porque você mesmo tá sem paciência, porque dorme pouco, porque tá com as vitaminas tudo desregulada, porque os hormônios tá tudo com alteração. Gente, nós damos o suporte para a presença, entendeu? O suporte que eu tô dizendo não é que a gente ajuda a presença, não. É isso daqui. O que é o suporte da água? A água tá dentro de um copo. Então, a água tá dentro de o Espírito Santo tá dentro de um corpo. Nós temos a obrigação de manter esse corpo bem. A nossa mente bem. Senão não vamos aguentar. Não vamos aguentar. Eu lembro que nesse fim de ano fui fazer uma imersão no Rio, e quando eu cheguei lá, eu sempre passo um dia de jejum para ministrar. E eu cheguei lá, o Senhor falou, entrega seu jejum e vai correr na praia. Falei, ai Deus, mas eu não posso ministrar sem jejum. E o Senhor, entrega o seu jejum, porque Deus sabia do que meu corpo estava precisando. Deus sabia que emocionalmente, fisicamente, eu não tava legal. E Ele falou, vai correr na praia, sabe? Tomar um sol, colocar o pé na areia. O meu corpo físico tava precisando daquilo. E foi uma imersão extraordinária, com muita unção. Deus fez o que precisava fazer. Muitos demônios saindo, pessoas sendo curadas. Foi incrível. Eu lembro que quando eu tava voltando do Rio, uma profetisa me mandou uma mensagem, ela falou, pastora, eu estava orando aqui por você, Deus me levou a orar por você, e Ele me falou algo, e eu não tinha falado para ninguém aquilo. Deus me falou algo, que você está muito cansada, ainda não é o tempo de parar, mas vai chegar o tempo que você vai dar uma reduzida, só que por enquanto é para você continuar, porém, para você tirar pequenos momentos de descanso, pequenos momentos de desfrute. Ele tem te dado sabedoria para que você saiba como descansar nele, como desfrutar, porque às vezes, gente, é muito sério o que eu vou falar. A gente fala assim, não quero fazer nada agora, eu quero descansar. Aí a gente fica na internet, enchendo a nossa cabeça de coisa e não descansa coisa nenhuma. Você quer um descanso de verdade? Vai abraçar sua família, vai ficar junto com eles, sabe? Vai brincar de alguma coisa, jogar alguma coisa, faz uma viagem, assiste um filme com teu marido, namora com teu marido, descansa, desfruta,
ler um bom livro, sabe? Algo que te relaxe. Não dá para salvar o mundo todo, a gente não vai salvar o mundo inteiro. A gente tem que se salvar, cuidar da gente, cuidar dos nossos, que é a nossa prioridade, a nossa casa. E depois servir. E depois cuidar dos outros. É claro que eu não tô falando para você, só cuide de você, só cuide da sua casa. Isso é uma mentira. Eu estou dizendo que existem prioridades. Você, sua mente, seu corpo, a sua saúde, os seus. Porque, gente, eu tava reparando essa semana o Pedro ríspido. Lembra que eu falei? Quando a gente tá dando patada, que algo tá acontecendo. Ou a gente não tá dormindo bem, tá faltando alguma coisa, algo não tá bem emocionalmente. E o Pedro ríspido comigo, e ele é uma criança muito amorosa, muito doce, né? Temperamento melancólico. E eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? E ele me dando patada, ele chatão comigo. Eu sei o que tá acontecendo. Aí o Senhor me lembrou que nos últimos dias eu não brinquei com o Pedro. Com a rotina aqui do propósito, o meu dia ficou um pouco mais curto, porque eu preciso de mais tempo para estudar. Como eu tô indo dormir 3 horas da manhã, eu acordo mais tarde. Então, mudou a minha rotina nesses 6 dias. Mas domingo já volta tudo ao normal. E aí o Senhor falou, tá faltando tempo com ele. E é por isso que ele tá assim. E às vezes, o teu filho mais rebelde, não tô dizendo que toda rebeldia seja por isso. Mas na maioria das vezes, a rebeldia de alguém, a rispidez de alguém, é porque tá faltando atenção, tá faltando a sua presença, tá faltando o amor. Eu lembro que a Sofia, ela sempre teve temperamento mais difícil, sanguíneo, e quando ela ficava chatona, assim, sabe? Criança, quando tudo chora, faz birra, se joga, grita, o neto já falava, nossa, essa criança tá precisando de mãe. Ele me dava ela, preciso de mãe, desde nenezinha, tá precisando de mãe, tá precisando de mãe, tá precisando da presença. Olha pro teu filho, olha pro teu marido, sabe? Tá sempre te dando patada, tá sempre ríspido. Será que ele não tá precisando de olho no olho? Conversa, carinho. Porque eu comecei a reparar até em mim. Esses dias eu não tava bem e o neto é colérico. Ele é muito fazedor. Além de ser colérico, a linguagem de amor dele é serviço. Eu acho que Deus já faz assim, ó. Já pega o colérico e dá a linguagem de amor serviço. Porque já que ele gosta de fazer, é assim que ele demonstra amor. Só que a minha linguagem de amor não é serviço. Não espere de mim fazer algo. Eu faço quando eu lembro. Nossa, deixa eu fazer um café aqui para ele se sentir amado, né? Mas a minha linguagem de amor é palavra, é presente, né? E aí eu tava muito mal e ele não me deu uma palavra de consolo. E eu fiquei muito raivosa, né, nervosa. Eu via ele, ficava nervosa, porque eu tava querendo uma palavra, né, um consolo. E eu fiquei analisando, por que eu tô chata assim com o neto? Por que eu tô... Eu amo meu marido, eu quero estar com ele, mas ao mesmo tempo eu tô ríspida com ele. E eu me entendi. Como é bom, né, a gente entender o porquê que a gente tá agindo de certo modo. Eu só queria que ele me amasse na minha linguagem de amor, principalmente porque eu não estava bem emocionalmente. Eu queria ouvir algumas palavras ali que era o que ia afagar a minha alma, sabe? Quem tem linguagem de amor, de palavras de afirmação, precisa ouvir. Por exemplo, tá tudo bem, ai, como que se diz? É legítima essa sua dor. Eu tinha notado ali na Bíblia que a dor de Israel era legítima. É legítima essa sua dor. E eu te entendo, né? Vai ficar tudo bem, sabe? Eu queria isso. Só que ele ama de outra maneira. Então, olhe para as pessoas ao seu lado e veja se a rispidez delas não é por falta da sua presença. A sua presença. E é tão bom, gente, entender a linguagem de amor
dos da nossa casa, porque assim a gente consegue amar as pessoas, né? A gente consegue amar e saber. Eu sei que eu sou amada, porque eu sei que o meu marido faz o serviço para me amar. Apesar que eu gostaria de ser amado na minha linguagem, eu entendo. Não, ele me ama sim. É que ele me ama do jeito dele. Amém? Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde emocional? Eu quero falar de alguém que carregava muita presença de Deus, que foi quem? Elias. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Eita glória. 1 Reis, capítulo 19. Aqui, Elias, vou dar um pano de fundo. Elias tinha feito o maior auê no inferno. Fogo tinha caído, ele tinha derrotado os profetas de Baal. Deus, nossa, pensa, é como se ele tivesse ido numa conferência com milhares de pessoas e saiu um monte de demônio e fez um monte de milagre. Deus mostrou que era com ele. Elias derramou, por causa da sua oração, fogo foi derramado dos céus. Só que ele vai para Horebe, ele foge ali. E se você ler todo o capítulo, nós percebemos que quando Elias fala assim, eu quero morrer, Senhor, eu sou o único que sobrou, ninguém quer a ti, Pai. O Senhor vem, visita ele, conversa com ele. E algo que nós podemos perceber nesse capítulo é que Elias estava esgotado emocionalmente. Ele não aguentava mais. Ele estava esgotado. Quando você percebe que você não está mais querendo fazer a obra de Deus, eu quero chutar o balde, eu não aguento mais, eu quero sair dessa igreja, eu quero parar de servir, eu quero sair desse emprego, eu quero sumir desses filhos, quero um chá de sumiço. Eu lembro da minha mãe falando do chá de sumiço. É porque você está esgotado emocionalmente. Não é verdade que você não ama a obra de Deus, não é verdade que você não gosta desse trabalho, que você não ama a sua família. A verdade é que você precisa de descanso. A verdade é que sua bateria está no fim, está no pó da rabiola. E sabe como que Deus cura isso? Você acha que Deus vem e derrama mais unção em Elias? Vai, Elias! Você dá conta? Elias descansa. Deus dá pão, Deus dá água e depois ele envia Elias. Escuta, Deus sabe que o ser humano precisa de certos cuidados para dar conta. Esse corpo precisa. O espírito tá pronto, mas a carne não. A carne precisa de descanso, a carne precisa de lazer, a carne precisa de prazer, a carne precisa de equilíbrio. Escuta, não adianta você ter todos os dons, você fluir nos dons e ter muita unção, mas emocionalmente você não vai bem, fisicamente você não vai bem. Você não está sendo equilibrado. Em nome de Jesus, que nós lembremos que o Espírito Santo, ele é um espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Muita gente tem morrido com um propósito lindo que Deus queria fazer, mas porque não cuidou de si. Quantos pastores, a gente vive numa época do maior índice de suicídio entre pastores. Muitas vezes não é exposto na mídia,
por vergonha religiosa. Mas a verdade é que são pastores emocionalmente esgotados, porque não tiram tempo com a família, porque não tiram tempo de viagem, tempo de lazer, porque estão 24 horas no celular cuidando de gente. Isso é loucura! Isso é loucura! Não é assim, tá errado. Eu lembro de uma pessoa que falou assim pra mim: porque você é uma pastora assim, você devia correr atrás das suas ovelhas, dos seus membros, porque o bom pastor vai atrás das ovelhas. Eu falei: você tá totalmente enganada. Mentira, o bom pastor é Jesus, ele vai atrás das ovelhas. Parem de colocar peso em cima dos pastores, que Deus nunca colocou. O serviço do pastor é estar no púlpito pregando. Para com isso, que pastor é obrigado a fazer visita, que pastor é obrigado a atender. Isso é mentira. Dá glória a Deus se teu pastor te visita. Se você pode marcar gabinete, mas isso é uma mentira. O pastor precisa ganhar almas no púlpito. O pastor precisa ensinar as almas no púlpito. Aí a função do evangelista é evangelizar e ganhar as almas. A função do apóstolo, fundar igrejas, fundamentar a igreja. A função das ovelhas, gerar mais ovelha, sabe? Não pense que seu pastor tem que estar disponível 24 horas. Quantas vezes, de madrugada, gente me ligando para tirar demônio. E no começo do ministério eu atendia e tirava. E deixava os meus filhos de lado, deixava meu marido de lado. Eu ficando quase louca. Isso não vem de Deus. Sabe o que eu lembrei agora? De um tempo, lá no começo, que eu tinha essa cobrança, né, de estar disponível, de estar pronta, de qualquer hora. E eu até pensava que a minha família me atrapalhava, que Deus tinha mandado meus filhos no momento errado, porque eles me atrapalhavam a servir, a cuidar das pessoas. E aí o Senhor me deu uma visão, um demônio nas minhas costas. Eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou assim: um peso que nunca fui eu que coloquei. Essa cobrança não vem de mim. Luta contra isso, não sou eu. E eu comecei a guerrear contra, porque estava tudo errado. Então talvez você seja uma pessoa muito altruísta. Você seja... deixa eu ver. Gente, a grávida tem perca de memória. Eu quero lembrar uma palavra. Jesus. Ativista. Essa é a palavra. O que é o ativista? Muito engajado, mas na maioria das vezes de forma desequilibrada. Meu Deus do céu. Desequilibrada. Lembra, o Espírito Santo, ele é um espírito de equilíbrio. Cuide da sua saúde. Nossa, que pena se você sair dessa live e continuar tendo a mesma alimentação de porcaria que você faz. Que pena se você sair dessa live sem colocar na tua agenda o seu dia de descanso, sabe? O seu tempo de viagem com a sua casa, o seu tempo de cuidar dos seus, colocar na sua agenda um esporte que você gosta de fazer. Que pena se você preencher todos os dias da sua semana e não sobrar um tempo para você jantar com a tua esposa. Não vai ter adiantado de nada. E a palavra de Deus disse: não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam ouvintes praticantes. Que nós pratiquemos o que o Senhor tem nos ensinado hoje. Lembre-se, Elias, o maior profeta da Bíblia, ficou emocionalmente sobrecarregado. Não estava dando conta. Queria morrer, queria chutar o balde. Mas a verdade é que ele só precisava descansar.
Depois, ele continua o caminho dele. Então, não é de chutar o balde que você precisa, é de descanso. Amém? Você é suporte da presença de Deus. Então, cuide desse vaso, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que muitas das vezes a rebeldia seja por conta da falta de presença, de carinho, de amor que um dos seus filhos estão passando. Nos salmos que nós estudamos, nós vimos que Deus deixou o salmista escrever ali toda a fragilidade, todo o sofrimento, para nos mostrar que é normal e que em alguns momentos passaremos por desânimo, por tristeza, por cansaço, por esgotamento. E Deus não está te cobrando além do que você dá conta. Lembre-se que o Shabat é um mandamento. O que é o Shabat? É o descanso. Lembra? 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Lembre-se do descanso. Lembre-se de tirar momentos, sabe? Vou ficar aqui no meio do mato sem fazer nada, desligar a internet. Como isso recarrega as baterias. Meu Deus, como é bom. Mas eu não tenho dinheiro. Faz igual a gente sempre fez, parcela em várias vezes. Deus vai te ajudar, você está cumprindo um princípio. Vai na fé, em nome de Jesus. Não viva o esgotamento emocional, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muita coisa que a gente está fazendo além do que Deus pediu pra gente fazer. E por isso estamos esgotados. Deus deu uma direção, mas eu vou pegar isso também. Não, me dá isso daqui também. É o colérico. O sanguíneo também é desse jeito. Me dá que eu dou conta. Deixa que eu faço. Salvar o mundo? Deixa comigo. Só que chega uma hora que você não aguenta mais. E que todos começam a perceber. Deus está nos chamando ao descanso. Deus está nos chamando a sermos vasos equilibrados para carregar a sua glória, para sustentar a sua presença. Amém? Essa é a palavra que Deus tem hoje para nossa vida. Quero abrir aqui, me fala o que Deus mais ministrou ao seu coração. Me conta se você já tem o costume de recarregar sua bateria, ou se você é tão espiritual que não dá tempo de você descansar, de você viajar, de você tirar um tempo com a sua casa, com os seus. Amém. Amém. Ai, parece que me descreveu. Glória a Deus. Precisava dessas palavras. Amém. Aleluia. Você é o suporte da presença. É isso. Você é o vaso. Você é o vaso que carrega a presença de Deus. Vamos orar? Amém, aleluia. Sim, Deus se importa com as suas emoções. Às vezes a gente quer ser tão fortona, né? Ai, eu sou muito forte. Eu sou inabalável. Eu sou... Gente, você ainda não foi pra glória. Você é humano, é normal ficar triste, é normal ficar cansado. É normal ter as emoções abaladas. Hoje, uma irmã na Mentoria Escolhidas, hoje foi dia de meet, né? Onde a gente se encontra. E eu abri para elas fazerem perguntas de tudo quanto é coisa que elas queriam. E uma irmã falou
né, que os médicos receitaram remédios para ela, tal. E eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa, porque às vezes as pessoas olham, pastora de libertação, pastora que expulsa demônio, então, né, tudo é demônio. E não é bem assim. Os demônios entram, sim, em pessoas que têm problemas psicológicos? Claro que entra. Demônios entram em autista? Entra. Demônios entram em gente que tem gripe, em gente que tem qualquer tipo de neuroconvergência ou patologia? Sim, porque por causa dos pecados, por causa das feridas. Mas isso não quer dizer que toda doença mental foi causada por um demônio, de jeito nenhum. E em algumas vezes vai ser necessário tomar um remédio, algumas vezes vai ser necessário ir para uma psicóloga, um psiquiatra, né? Vai ser necessário terapia, e eu de jeito nenhum sou contra, porque eu mesma fiz terapia uma época e foi maravilhoso para mim. Eu amei fazer terapia, colocar algumas ideias no lugar, sabe? Eu amo conversar com gente inteligente. E a minha psicóloga, eu sempre indico ela, maravilhosa, Gi, me fez entender muita coisa. Então, eu honro os profissionais, principalmente os cristãos, né? Mas que são bons profissionais e que são usados por Deus para trazer cura, para trazer alinhamento, trazer bons conselhos e às vezes remédios que são necessários. Deus pode curar e não precisar de remédio? Obviamente. Deus é o Deus dos milagres. Claro que Deus pode fazer. Eu não duvido disso. E eu oro e declaro isso em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas em alguns casos, o próprio Deus vai nos levar a um tempo de tratamento, a um tempo a nos submeter aos cuidados humanos. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, que bom que essa palavra falou com você, né? Você não precisa estar disponível para o mundo inteiro. Lembre-se de cuidar de você. Hoje aconteceu um negócio que eu fiquei assim, em choque. Eu tava lá no restaurante, né? O restaurante do meu marido, jantando. De repente uma pessoa chegou. Eu falou, oi. Aí eu com o garfo na boca, eu, oi, né? Terminei ali. A minha filha pediu para eu pegar seu telefone porque ela quer brincar com a sua. E eu fiquei, né, tipo, tanta coisa passou na minha cabeça nessa hora. Eu falei, será que ela tá pedindo meu telefone? Não, ela tá pedindo o meu número. Uma coisa tão íntima. Como assim? Eu não conheço essa pessoa. Eu entrei ali num conflito, né? Tipo, como que pode? Mas por quê? Porque hoje eu tô muito resolvida. Se fosse há um tempo atrás, claro, é o meu número. Pode me chamar a hora que você quiser. E hoje não. Hoje eu me guardo porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu não dou conta de responder nem as pessoas que eu conheço e tem meu número, que eu dei meu número. Quanto mais as pessoas que eu não conheço, eu não vou dar conta de responder, eu não vou dar conta. Porque eu tenho coisas para fazer, uma agenda para cumprir que eu mesmo estabeleci com as minhas prioridades. Então não consigo conversar com todo mundo, atender todo mundo e não vai rolar, entendeu? Então cuide do que a palavra diz assim, cuide do seu coração, porque dali saem os maiores tesouros. Cuida, não é todo mundo que tem que ter acesso ao seu coração, não é todo mundo que você não precisa estar disponível para o mundo inteiro. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê equilíbrio, que nós saibamos a colocar as nossas prioridades em ordem. Deus, nossa família, o nosso servir, o nosso trabalho. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aí, como a palavra diz, amar o próximo como a si mesmo. Pois é. Aí a gente ama o próximo antes de amar nós. Como é que a gente está amando? Se a gente não se ama, se a gente não cuida da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, como que a gente vai conseguir amar alguém, cuidar de alguém?
Glória a Deus. Vamos orar então. Tô lendo aqui seus comentários. E como você começou a falar não de forma sem ser grosseira? Eu tava com 2 celulares, né? Que eu tenho um para trabalho, um particular. E eu falei, olha, vocês podem brincar aqui no Likes, né? Aqui no restaurante. Mas eu vou te passar o telefone da minha secretária. Eu passei o número da secretária, então ela manda uma mensagem lá, ela fala se eu voltar ou não no restaurante. E aí, gente, mas eu vi o Senhor permitindo isso acontecer, porque eu já estava notando que Deus, né, estava me dando de sinais para eu entregar aqui na live. E eu já tinha notado sobre os acessos, né? Tem gente que quer acessar lugares que a gente não deu. Tem pessoas, às vezes, que querem entrar em lugares do nosso coração que a gente não abriu a porta. A palavra diz assim, que Jesus fala assim, quando tiver uma cadeira de honra, nunca senta lá. Você nunca senta na melhor cadeira, gente. Não vai sentar na primeira cadeira. O certo é você sentar na última. Porque se você sentar na primeira e esse lugar não for teu, você vai ser humilhado e a pessoa vai mandar você levantar. Você pode sair porque tem outra pessoa que vai sentar nesse lugar? Agora, sente na última. E aí, se o dono da festa quiser te honrar, ele te chama e fala, vem, senta aqui, ó. Senta aqui do meu lado, senta aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar em lugares e ser invasivo. Às vezes a gente é invasivo na vida de alguém e às vezes as pessoas são invasivas no nosso lugar, na nossa vida. E uma coisa que eu aprendi é não dar acesso do nosso coração para qualquer um. Porque eu já dei. O que é o acesso do nosso coração? É se abrir, é contar segredo, é contar sonhos, é contar projetos, é chamar para dentro da nossa casa, é colocar na nossa mesa, é compartilhar, é amar pessoas que não mereciam estar ali, pessoas que não eram leais, pessoas que eram falsas, pessoas que na verdade não estavam caminhando no mesmo propósito. Então eu fui amadurecendo e aprendendo quem eu posso dar acesso. Eu tava falando hoje isso com uma amiga, olha, às vezes a pessoa até é da igreja, às vezes ela é da mesma igreja que a gente, mas não compartilha dos mesmos valores, não cria os filhos com os mesmos valores que você está criando seus filhos. E às vezes você dá acesso, né? Você abre o seu coração, você abre a sua casa e sem querer você acaba se contaminando os seus filhos, porque outra pessoa não tem o mesmo valor. Isso é muito interessante, gente, quando a gente começa a amadurecer e tira aquele negócio, porque eu tinha um negócio que crente tem que amar todo mundo, crente tem que... a casa de pastor é sempre cheia e a gente tem que ver em todo mundo, até que eu comecei a levar tanta pancada, tanto que eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado. Como que essa pessoa que comia comigo, essa pessoa que estava aqui, que eu dei acesso, como que eu deixei? Agora eu tô levando essa facada, tô sendo traída desse jeito, estão falando isso de mim, tô fazendo... Meu Deus! Então, 2024, 2025 foi um ano de muita maturidade para nós. E graças a Deus, cada vez que passa, cada ano que passa, né? Eu percebo algo, gente. Uma coisa é você... O amor que a Bíblia fala... Eu já tô indo para vários caminhos, já era para estar desligando a live. Hoje era para dar 1 hora exata, porque ontem eu passei muito. Mas vamos lá, sanguínea... Deixa a sanguínea falar. Quem tiver aqui, tchau. Por enquanto, deixa a sanguínea falar.
O amor, vamos falar, Deus manda amar. O amor que a Bíblia fala é de um amor comportamental. Como que a gente ama o nosso inimigo, gente? Não dá para ter afinidade com o inimigo. Não dá para ter carinho pelo inimigo. Não dá para ter amizade com o inimigo. Então, o que é o amar o inimigo, gente? A Bíblia está falando de um amor comportamental. Você vai tratar bem. Você entendeu? Você vai orar pelos que te perseguem. Você não vai falar mal do que te persegue. Você não vai amaldiçoar o que te persegue. Você vai amar. É comportamental. Oh, isso daqui, gente, é libertador saber disso. Você não precisa ter afinidade com todo mundo. Você não é obrigada a ter afinidade com todo mundo. Você não é obrigada a ser amiga de todo mundo. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que pastora não é tua amiga. A pastora, ela ministra a tua vida. Ela dá direção para tua vida. O pastor, a pastora, né? São líderes espirituais, não são seus amigos. Claro que tem algumas pessoas que a gente tem amizade, mas, gente, isso é libertador. Tira um peso tão enorme do ministério, porque a gente é gente. A gente não tem afinidade com todo mundo. Eu tô me abrindo aqui com vocês. Não é com todo mundo que a gente tem amizade. Não é com... Às vezes não bate. E tá tudo bem. E não precisa. Eu posso amar sem ser amiga, sem ser íntima. E tá tudo bem. E se alguma pessoa falar, ai, mas a pastora não me ama, é mentira. A pastora ama sim. Porque a pastora tá cuidando de você, a pastora tá pregando. Muitas vezes a pastora tá tirando teu demônio, a pastora tá te aconselhando. Então ela ama assim, não vem com essa não. Agora, se quer intimidade, aí já é outra história. Aí é outra história. Amém? Eita! Vocês estão gostando do papo, né? Me achando uma pessoa ruim. Não, você não é ruim. Você só não consegue ter amizade com todo mundo. Eu que sou sanguínea, não tenho afinidade com todo mundo, imagina uma melancólica. A melancólica é mais seletiva ainda. É mais seletiva ainda. É isso, irmã. Nem todos estão preparados para essa conversa. Exatamente. Isso dá um corte. Misericórdia. Aí você exposta só um pedaço, o povo vai falar que eu sou ruim. Não vai entender a pregação inteira. Pastora metida, pastora ruim, pastora isso. Amém. Libertadora, Você não sabe seu temperamento? Nesse livro aqui, ó, Identidade Curada, onde eu ministro cura sobre sua identidade, eu falo dos 4 temperamentos, tá bom? Até amanhã os livros vão estar com 15% de desconto, depois volta a preço normal. Então aproveite, em nome de Jesus. Sou super seletiva e tá certo, tá muito certo. Então, em nome de Jesus, não cobrem dos seus pastores. Não cobrem amizade. Não cobrem além do que uma palavra bíblica direcionada no altar. Entendeu? Um conselho, caso você precise, caso o seu pastor tenha esse tempo, porque tem pastores que trabalham fora, não estão disponíveis, né? O servir dele é no púlpito. O servir é no domingo, porque durante a semana ele tem seu trabalho. Amém? Amém. Amém. Já orei? Eu acho que eu já orei, né? Mas as pessoas cobram que nunca chamei ela na minha casa. Oi, você não tá com vontade de chamar? Você vai chamar. Sabe o que minha filha me lembrou? Ela acabou de vir aqui, ela falou, mamãe, eu tenho uma lembrança de quando eu era bem pequenininha, do vovô Anaur, que é o pai do neto, que faleceu. E, eu não orei. E ela falou assim, mamãe, eu lembro dele falando assim, dá um abraço no vovô. E você falou assim, mamãe, se ela não quer, ela não tem que dar, porque ela nem te conhece. Falei, filha, eu devo ter falado isso mais de um jeito mais amoroso. Falei desse jeito.
Porque a coisa mais errada que existe é a gente obrigar uma criança a abraçar quem ela não tem vontade de abraçar. Isso é um abuso, gente. Então a minha filha era pequenininha, ela nunca tinha visto o vô. E aí eu vou dar um abraço no vovô. E ela falava que não, ela tinha medo. Não quero. Então eu falei, ó, ela ainda não te conhece, né? Com o tempo ela vai te conhecer. Então, isso é sobre afinidade. A pessoa, você não quer convidar a pessoa para ir na sua casa, você não é obrigada, né? Tinha um peso muito grande. A gente, com pastores, né? O Neto, ai amor, mas você vai fazer seu aniversário, mas você não vai convidar todo mundo, a ovelha vai ficar ferida. Eu falei, amor, não existe isso. Não tem dessa, fazer meu aniversário e convidar a igreja inteira. Isso não existe. Eu vou convidar as pessoas que são minhas amigas. Eu sou pastora, mas eu não sou amiga de todo mundo. A nossa igreja precisa ser uma igreja madura para entender isso. Não vai ficar dodói. Não. Vamos amadurecer essa igreja. Não é assim. Não é? Ai, você tem que convidar o seu trabalho inteiro, senão as pessoas vão ficar feridas. Gente, em que mundo que a gente está vivendo? Não foi convidado porque não tem afinidade, está tudo bem. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Fiquei chateado porque não fui convidada. Gente, se toca, vocês não têm afinidade. Tá tudo bem. Tem gente que você tem amizade, tem gente que você não tem amizade. Agora se esforça para construir amizades verdadeiras. Aí você faz a tua parte. Deixa eu dar uma dica para vocês. Provérbios diz o seguinte. Não, eu tô muita faladeira. Provérbio diz assim, você quer ganhar um amigo? Dê um presente para ele. Olha, eu tô te ensinando a ganhar uma amiga. Eu tô te ensinando a começar uma amizade. Honra essa pessoa. Construa amizades. Você acha que as pessoas têm que vir te lamber? Dá um presente. Começa você. Começa a construir. Começa a ser legal. Para de ser chata. De só falar da tua vida. Só você fala. Uma conversa tá igual eu na live. Fala. Deixa o outro falar. Deixa o outro se abrir. Chega. Vamos orar então. Já que eu não orei, tinha certeza que eu tinha orado. Nossa, hoje eu rasguei meu coração aqui em rede nacional. Meu Deus, ainda bem que tá de madrugada. Acho que eu vou apagar essa live. Não seja ouvinte esquecido, seja ouvinte praticante. É isso, irmã. Eu não vou conseguir orar agora, porque tô com vontade de rir. Jesus. Jogar Roblox? Não, meus filhos não jogam Roblox, não. Meus filhos não jogam Roblox. Eu também tô amando esse tempo. Vamos até às 3 com a live, ó. Para que eu tomei café hoje, eu vou. Grávida pode falar o que quiser. É isso, como diz a Dani, eu tenho licença poética, eu tô grávida, eu tenho que aproveitar meu momento. Sobrou indireta até pro marido. Pena que ele não vai ver a live. Ele já tá dormindo. Me ajuda a parar, gente, a live, em nome de Jesus. Para de mandar risadinha. Vamos mudar de assunto. Jesus, me ajuda, Senhor. Glória a Deus. Minha pastora fala que as ovelhas não mandam mensagem para saber como ela tá. Gente, esse não é papel da ovelha, esse é papel do marido dela. É papel das amigas dela. A amiga tem que perguntar como que tá. Se as minhas amigas que sabem que eu tô mal não perguntar como que eu tô, elas perdem um ponto comigo. Porque quando eu sei que elas tá mal, eu pergunto, como que você tá? Tá tudo bem aí? E aí? O capiroto já saiu? Já aconteceu alguma coisa? Agora a ovelha não. A ovelha não tem que perguntar como eu tô, gente. Amém.
Senhor, obrigada, Pai, por essa live, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos seus ensinos. Obrigada, Senhor, pela sua direção. Pai, nos ajude a ter equilíbrio. Nos ajude, Senhor Jesus, a cuidar da nossa saúde emocional, a cuidar da nossa saúde física e espiritual. Pai, que nós sejamos suporte da Tua presença, vasos, Senhor, de honra, que carregam o Ramassúbria, o Espírito Santo. Senhor, que sejamos o Teu templo, Pai. O templo bem cuidado do Teu Espírito. Que tenhamos sempre palavras de vida. Que sejamos, Senhor, ouvintes praticantes de todo o ensino que o Senhor tem dado nesses dias. Eu declaro, Pai, que todo fardo que nós temos carregado, que não foi o Senhor que entregou, que vai ser jogado hoje. Toda pressão, Pai, que seja destruída hoje em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós temos feito, que não foi o Senhor que pediu, Pai, que hoje tenhamos a coragem, a hombridade de deixar. Pai, nos ajude a colocar em ordem as nossas prioridades. Nos ajude, Senhor Jesus, a entender que nós somos de ferro, que precisamos sim de Ti. E às vezes vamos precisar de profissionais que o Senhor enviará. Envia pessoas, Pai, mentores para nos ajudar. Envia, Senhor, profissionais para nos auxiliar, Pai, em nosso caminho, em nome de Jesus. Que não sejamos orgulhosos espirituais, achando que não precisamos de ninguém. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que toda religiosidade hoje seja quebrada. Que sejamos sábios e tenhamos discernimento para crescer em Ti. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Obrigada aqui por esse tempo. Compartilha essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Declaro que você vai ter uma ótima noite de sono. Eu declaro que o Senhor falará contigo. Eu declaro que você vai mudar o seu jeito de cuidar da sua saúde. Eu declaro que você vai tomar vitaminas, que você vai na academia. Bota a mão na sua cabeça que eu vou botar na minha. Vamos na academia, amém? Em nome de Jesus. Que foi, amor? Mamãe vai aí. Deus abençoe, tá bom? E vai até amanhã, então, a promoção dos livros. Eu coloquei promoção na mentoria, vocês viram? Vai ser um prazer ser sua mentora, te ajudar nessa caminhada. Poder ministrar cura interior sobre as suas emoções. Poder te ajudar ministerialmente com todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado. E aproveite então até amanhã tudo que nós fizemos aqui para poder abençoar a tua vida, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus e até amanhã. Amanhã nossa última live, nosso último dia de propósito. Continua firme, não desista no meio do caminho. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Nos vemos lá no grupo.